Boa noite. No dia 25, nossa casa vai inaugurar a livraria da Federação Espírita Brasileira. Vamos inaugurar a FEB Editora, que é uma editora que existe há mais de 100 anos, mas nós também estamos inaugurando uma exposição de arte com 51 quadros, óleo sobre tela, sobre a vida de Chico Xavier, o patrono da nossa casa. Essa mostra, nós fizemos ela em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundado por Chico em 1927. Depois ela foi para o Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que é uma casa de arte, não é uma casa espírita, é uma casa de arte, onde tem cinema, teatro, exposição de arte. Então, essa mesma mostra também fizemos na cidade de Campos dos Goitacazes, terra de um grande historiador, um grande amigo de Chico Xavier, o segundo biógrafo dele, porque o primeiro é o Ramiro Gama, mas ele foi muito amigo do Chico Xavier e teve um encontro com o Chico Xavier a primeira vez na Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, em 1936. E ele fez a biografia do Chico, escreveu 5 livros espíritas, era um professor de filosofia do Liceu de Campos, e muito amigo do Chico. E ele e a noiva dele fazem parte da nossa mostra, porque são jovens que depois eles fundaram uma escola, está lá, semana que vem nós vamos completar 90 anos da escola, foi fundada em 1935. E essa mesma mostra, ela inaugurou o Espaço Cultural da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Ela ficou lá cerca de 7 meses. No Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas. Só que um detalhe, eram 37 telas. Aqui, com o passar do tempo, nos últimos 8 anos, nós fomos ampliando com a história do Espiritismo essa mostra. São 52 obras sobre tela maravilhosas, que começa a gente ampliou para voltar um pouco do tempo, porque antes era só a vida do Chico, agora a gente voltou um pouco para contar desde Jan Hus a Swedenborg. São personalidades que você, estudando o Espiritismo, você acaba entendendo quem são essas pessoas fundamentais para poder compreender a nossa história. Esse quadro é um quadro muito bonito da Ivone do Amaral Pereira, onde o Chico se encontrou com ela no Rio de Janeiro, na sede da Federação Espírita Brasileira, em 1973. Então, nós estamos montando aqui na inauguração da livraria, aí a gente já vai começar a vender livros, porque a Federação Espírita Brasileira tem cerca de 620 títulos, dos mais antigos, logicamente, a obra da codificação, os estudos, os livros mais recomendáveis, todos os livros do Chico, inclusive de outras editoras que editaram os livros do Chico, agora estão com a Federação Espírita Brasileira. Era esse recado que eu queria dar. Lembrando que nós temos aqui
uma entrega de cestas básicas, temos um bazar, então se você tiver alguma coisa em casa que não usa mais, traga, porque a gente serve de intermediário para entregar para 70 famílias que são assistidas aqui na casa. Nós vamos continuar esse mês sobre a leitura sobre os falsos profetas. Hoje nós temos aí os falsos profetas nas redes sociais, confundindo muito o espiritismo, aproveitando sem conhecimento de causa e causa confusão nas pessoas que estão chegando agora na doutrina. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que o assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também essa outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresenta ou da personagem sobre cujo nome se coloca, mas não é o que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnios premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São
adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com alvidez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm pretendido passar por apóstolos de Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz, crédulas, que lhes creem nas torpezas. Tomara que um dia essa moda de pessoas dando receitas, dando profecias, números, horóscopos, nada disso é espiritismo. Nada. Foi fantástico, não é espiritismo. Recebeu alguma coisa, pediu alguma coisa, um simples like na internet, um simples compartilhamento é proselitismo. O espiritismo não se usa de proselitismo. São irmãos nossos que querem, talvez, tem boas intenções, mas em espiritismo você tem que estudar, tem que ler muito a obra de Allan Kardec, a obra de Chico Xavier, Dona Ivone Pereira, qualquer coisa da Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira tem livros psicografados e tem livro dela mesma. Isso significa que foi uma grande estudiosa do espiritismo. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao bom Deus, nosso Pai, a Jesus, a luz do mundo, a quem pedimos, Senhor, a proteção para os nossos aprendizados nesta noite, com a nossa irmã, a senhora Imaculada Lemos, que ela transmita para nós e que nós possamos captar cada vez mais os ensinamentos contidos no teu Evangelho explicado pelo Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos aos espíritos amigos que nos orientam e que fazem parte da equipe espiritual da nossa casa, como Eurípides Barçanufo, Marlene Nobre, Bezerra de Menezes, Emanuel e Chico Xavier. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Minha irmã, deixa eu só mudar a tela, Luiz. Boa noite a todos. Então, nós estamos iniciando essa semana o capítulo 10. E esse capítulo 10, ele é um tema bem amplo, que o nome é Bem-aventurados que são misericordiosos. E dentro desse grande tema... Obrigada. Então, hoje estamos iniciando o capítulo 10, que se chama Bem-aventurados que são misericordiosos. E dentro desse grande tema, tem pequenos temas, que cada terça-feira alguém vai estar trazendo um estudo diferente. E faz parte do Sermão da Montanha. E aí eu vou estar falando sobre perdoai para que Deus vos perdoe, e reconciliação
com os adversários. Então eu vou estar lendo assim alguns enunciados e em seguida eu faço algumas reflexões. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui está em Mateus 5,7. Então a misericórdia, ela é mais do que sentir pena. Ela é um sentimento profundo de compaixão, né? Em direção ao nosso irmão que sofre, ao nosso irmão que está em dificuldades. E a misericórdia é uma palavra que ela deriva do latim, que significa miseris mais cordis. Cordis significa coração. Então, é ter um coração que se compadece com a miséria alheia. Isso é a misericórdia. E podemos também observar que Jesus foi o maior exemplo de misericórdia. Percebemos que em toda a sua trajetória, tudo que ele fez foi exercer a misericórdia para com os homens. E ele nos ensinou a misericórdia através do amor, através do perdão. E um exemplo, né? Se eu tenho um coração pleno de misericórdia, então é natural que quando eu estiver passando por situações difíceis, né, momentos de dor, é natural também que eu receba pessoas que são misericordiosas para comigo. Aí nós percebemos claramente aqui a lei de causa e efeito atuando. Então, o que é a lei de causa e efeito para quem ainda não conhece? A lei de causa e efeito, ela é uma lei divina, ela é uma lei justa, onde tudo aquilo que o homem faz de bom, no momento certo é retornado a ele. Mas tudo aquilo também que ele faz de ruim, que ele prejudica o próximo, também retorna a ele. Não como punição, né? Porque Deus é amor, Deus não pune. Mas é como um processo educativo, para o homem percebendo que tudo aquilo que ele faz retorna a ele. E assim ele irá aprendendo. E tem uma frase que eu acho que ela é um consolo para todos nós, que diz assim: e a misericórdia alcançarão aqueles que, mesmo falhos, com muitos erros, imperfeições, continuam trabalhando na seara do bem. Agora, o próprio enunciado diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus 6, 14 e 15. Então, todos nós sabemos que nós estamos debaixo das leis divinas, né? Que são leis imutáveis, leis justas, leis amorosas. E quando o homem não perdoa, ele infringe a maior lei, que é a lei do amor. E quando ele não se perdoa também, ele está infringindo a lei do amor. Então é o próprio homem, pelo seu livre-arbítrio, consciente ou inconsciente, é que se castiga, que constrói seu próprio sofrimento pela sua ignorância, por ele desconhecer. E segundo o Livro dos Espíritos, no item 621, é dito assim: que as leis de Deus foram escritas na nossa consciência. Então, o bem e o mal é sempre escolha do homem. E neste enunciado, né, do perdão, dá uma sensação de que Deus está fazendo uma barganha com o homem, né? Mas Deus jamais faz barganha com o homem, né? Porque Deus é amor. É simplesmente um princípio educativo para que o homem desperte de sua ignorância. Mas, ao mesmo tempo, refletindo também, podemos, né, perceber como é que o homem pode receber indulgência divina se ele mantém o coração endurecido, se ele mantém o coração frio, indiferente, né, ao seu irmão que sofre. Então, percebemos que Deus quer agir, mas o homem, muitas vezes, está com o coração fechado. Mas, pela experiência da dor, o homem vai aprendendo a ter um novo olhar entre o dar e o receber. E a misericórdia de Deus, ela se manifesta na medida em que aprendemos a exercê-la também com os nossos semelhantes.
E muitas vezes a dificuldade em perdoar, ela provém do nosso orgulho ferido, da nossa vaidade atingida. E lembrando que todos nós aqui somos seres falhos, né? Ninguém é anjo aqui, mas somos diariamente beneficiados com o amor divino. Então, reconhecer as nossas imperfeições, né, nos traz consciência e abre espaço para nós relevarmos as faltas alheias, sendo um perdão um exercício do amor. E é contado por Chico Xavier, eu não me lembro onde foi que eu vi isso, que Chico diz assim: se não conseguirmos conversar com nossos desafetos, e se não conseguirmos também tomar a iniciativa de qualquer reaproximação com eles, pelo menos devemos incluí-los em nossas preces diárias, pois a prece, ela quebra a resistência do espírito endurecido. Aí o enunciado 3 diz assim: se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhaste o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tem Mateus 18, 15, 21 e 22. Então, a orientação de Jesus aqui é nós ganharmos, né, esse irmão para o bem, do caminho do bem, né, mas não condená-lo publicamente, fazendo fofoca, fazendo maledicência, que só propaga um erro e não traz nenhum valor construtivo e só prejudica ambos. E lembrando também que essa pessoa, né, esse ofensor, ele tem seu livre-arbítrio. E após as tentativas de auxiliá-lo amorosamente, a responsabilidade continua sendo dele, se ele quiser persistir no erro. Então Pedro pergunta a Jesus, né, quantas vezes deve se perdoar, que Jesus responde até 70 vezes 7. E lembrando que a resposta de Jesus, ela é só uma figura de linguagem que significa um perdão sem limites, um perdão contínuo, mas enfatizando também que esse perdão deve ser incondicional. Porque muitas vezes o que nós fazemos, né? Nós podemos dizer assim: eu posso perdoar sim, mas desde que ele me peça perdão. Eu posso perdoar sim, desde que ele mude o comportamento dele. Mas aqui a orientação de Jesus é que não é assim. É que nós devemos perdoar de forma incondicional. Então, a renúncia ao ressentimento, à mágoa, é um ato de liberação, sem necessidade de que o ofensor se arrependa, peça desculpas ou mude de comportamento. Mas é também o reconhecimento de que todos nós aqui somos imperfeitos, capazes de errar, porque nós estamos ainda no caminho, né? Estamos no caminho ainda, na senda do progresso ainda, né? Do nosso caminho moral, espiritual. Então vamos errar muito, que bom se não fosse assim, mas vamos errar muito ainda. Isso, ter essa consciência nos permite ter compaixão com a falha do outro. Agora, imaginemos aquele homem, né, que ele se acha, ele está lá no topo, né? Ele acha que todo mundo é imperfeito, mas que ele não. Não, eu não tenho defeito. Eu sou justo, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E critica todos. Então, esse homem, ele vai ter muita dificuldade em perdoar. Mas é claro que um dia ele vai aprender, porque o nosso caminho é o caminho do progresso espiritual. Eu vou estar lendo na íntegra o enunciado 4, que ele é bem didático, ele é bem simples, que ele diz assim, que ele fala das almas. Como que são as almas que já conseguem perdoar?
e daquelas almas que ainda não conseguem e que se encontram inconscientes e, segundo Kardec, na ignorância. E não cabe a nós julgarmos quem está na inconsciência ou quem está na ignorância. Até porque a consciência, ela desabrocha no momento certo. Então, eu vou estar lendo para nós aqui o enunciado 4, que diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel, e a outra é calma, plena de mansidão, plena de caridade. E ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. A segunda forma de perdoar é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, ele impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo, vede como eu sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia de pessoas imparciais. Então, esse foi o primeiro tema, que foi perdoai para que Deus vos perdoe. Agora, o segundo é reconciliação com os adversários. E o primeiro enunciado diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pagos até o último centavo. Isso aqui tem Mateus 5, 25 e 26. Então vamos refletir um pouquinho. O que será que são esses adversários? Podemos dizer que eles são nossos desafetos, que podemos nutrir antipatia, podemos nutrir raiva, podemos nutrir até ódio. Esses são os nossos desafetos. E onde que eles se encontram? Eles podem se encontrar em nossos lares, podem se encontrar em nosso local de trabalho, no nosso meio social. Só que o homem, na sua ignorância, muitas vezes, ele exclui tudo que é diferente dele. Diferente na cor, diferente na religião, diferente na opção sexual. Aquele homem que é culto, aquele que é inculto, no corpo, na beleza, em várias outras coisas. Então o homem, em sua ignorância, ele vai excluindo, porque ele não aceita aquilo que é diferente dele.
pela sua intransigência, pela sua intolerância, pela sua pouca aceitação. Então é o próprio homem que cria gratuitamente seus adversários. Esquece, né, que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, divino Criador. Só que aqui há um pedido de Jesus para que nos reconciliemos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. E o caminho simboliza a nossa jornada terrena com o nosso irmão. E Jesus nos convida a reconciliar-nos enquanto estamos encarnados. Então, o momento de aceitar e perdoar é agora. Então, eu vou estar lendo aqui, que diz assim: na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança interior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Então, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fato de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas para evitar que se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele, enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E esse juiz aqui que fala o enunciado, ele representa, esse juiz que representa, esse juiz do enunciado, ele representa a justiça divina, que cobra cada um segundo suas obras. E se não buscarmos a reconciliação em vida, levaremos dívidas espirituais para o além, que se traduzem em provas e expiações mais dolorosas. Então, este ensinamento nos alerta para não adiarmos os pedidos de perdão, os gestos de paz. E muitas vezes o homem dificulta porque ele cultiva o orgulho e deixa desavenças se transformarem em muralhas. E esse adversário, né, citado no estudo, ele tem suas sombras, como nós. Mas eles também têm sua luz. Mas nós enxergamos somente a sombra. E lembrando, né, do que Jesus nos alertou. Tira você primeiro a trave que está no seu olho, para depois você querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então precisamos primeiro olhar para dentro de nós. Através do autoconhecimento, olhar, ver o que está acontecendo. E enquanto eu não me conciliar com o meu adversário, ele estará em meu campo de sintonia, através da mágoa, da raiva, da tristeza. E se eu estou disposto à reconciliação verdadeira, mas de verdade mesmo, mas o outro não quer, aí é uma questão dele mesmo. E aí disse Jesus, ele disse assim: ama o seu próximo como a ti mesmo. Bastante complexa, né, essa frase. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Só essa frase aqui daria uma palestra, né? Que ela
É muita coisa para falar sobre isso. Então, eu compreendi, que o próximo é muitas vezes o espelho da minha alma. E naquilo que me incomoda no meu próximo, eu encontro sinais das imperfeições que moram em mim. E o reflexo que vejo fora é uma oportunidade para a minha transformação. E quando eu aceito que o outro caminhe provas e expiações, como eu, nas mesmas lutas silenciosas da alma, então eu posso aceitá-lo de verdade. Porque o próximo aí, então, ele deixa de ser adversário e se torna irmão de jornada, companheiro de aprendizado. E agora eu vou contar para vocês uma história Espera aí só um minutinho. Tá. Eu vou contar para vocês uma história. É uma história que fala de perdão, de reconciliação. E eu fiz parte dessa história. Há mais ou menos assim, uns 25 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho de pós-graduação com o tema da raiva. E nesse meio tempo, eu trabalhava num banco como gerente. E numa manhã, chegou um senhor alto, forte, e ele queria falar com o gerente geral. Aí, como o gerente geral ia demorar muito, eu falei, o senhor quer falar comigo? Se quiser falar comigo, eu posso te ouvir. Mas um fato curioso é que, assim, há 25 anos atrás, o banco era completamente do banco de hoje. Então, há 25 anos atrás, na parte da manhã, quando abria o banco, o telefone estava tocando sem parar, tinha pessoas aguardando para falar comigo, funcionário para assinar alguma coisa. Então, assim, era aquele turbilhão, de coisas para serem feitas. E quando esse homem veio falar comigo, durante quase 1 hora ele veio contar a história dele. Durante 1 hora o telefone não tocou. Era uma coisa inédita. Ninguém interrompeu, ninguém veio falar comigo. Então isso aí depois, na hora, assim, depois me chamou a atenção. E há 25 anos atrás eu não estudava Kardec, né? Não estudava, não desconhecia. Talvez hoje eu consigo ter um olhar um pouco diferente daquela história que eu tive há 25 anos atrás. Então esse homem chegou querendo o endereço do Banco Central. Ele queria fazer uma reclamação de uma gerente de uma outra agência, que, segundo ele, tinha devolvido o cheque dele. Porque era o pagamento dos remédios do tratamento da AIDS dele. E ele estava com muito ódio, ele estava com muita raiva. E aí ele mostrou uma seringa que ele falou assim para mim, eu vou até lá, eu vou colocar o meu sangue nessa seringa e vou aplicar nela para ela saber o que é. E naquele momento eu senti medo. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas eu mantive a calma, apesar do medo. Aí eu quis saber o nome da gerente, ele falou, não vou falar para você, se eu falar para você, você vai avisá-la. E aí eu fiquei ouvindo a história dele. E aí eu me lembro que eu fiz algumas perguntas que eu não me lembro delas, mas eu me lembro de uma única pergunta que eu fiz. Eu perguntei para ele como que era essa gerente antes de acontecer esse incidente. E aí ele foi trazendo memórias de como essa gerente foi importante, de quanto ela era boa, do comprometimento dela, da educação dela, da gentileza dela. E de repente ele percebeu ali, que ele verbalizou e falou, que ele estava com muito ódio, muita raiva, era dele. Então ele desfocou, já não era mais a gerente.
Porque quando ele traz as memórias e vê que ela não era ruim, então ele toma responsabilidade pela vida dele. Então ele diz, né, que o problema era dele, daquela situação que ele estava passando. Ele assumiu responsabilidade dele ter desenvolvido a AIDS, dele não ter uma renda financeira para pelo menos estar sendo mais bem cuidado. E depois disso, ele chorou copiosamente. Ele ficou ali na mesa chorando, e eu não lembro nem mais quanto tempo ele chorou. Aí depois dele chorar muito mesmo, é como se ele tivesse caído em si. E eu senti que todo o ser dele tinha uma resignação depois disso. Ele estava totalmente resignado, assim como em paz. Então, naquela época, eu percebi que, de alguma forma, a vida me trouxe, né, esse senhor, porque fazia parte do meu trabalho, sobre o tema da raiva. Então, no cerne da raiva, tem muita dor. Então, só depois que a pessoa passa pelo processo da dor é que ela se cura. Enquanto isso, fica muito difícil. Então, o que ele fez? Ele veio com a ideia de desgraçar a vida daquela mulher. Aí ele compreendeu que não era ela, é o tal da projeção, né? Nós projetamos no outro aquilo que é nosso. Então ele percebeu que aquilo não era dela, era dele. Ele assumiu responsabilidade. E talvez ele tenha se perdoado nesse momento. E aí, quando terminou, ele olhou para mim assim e falou assim, sabe, hoje é meu aniversário. Eu falei, puxa vida, peraí, eu vou te dar um café, uma água, um suco. Ele falou, não, muito obrigado. Aí ele saiu, mas ele era outra pessoa, ele estava em paz. Então eu achei interessante trazer essa história, né, para perceber que muitas vezes o inimigo não é o outro. Muitas vezes o inimigo só é a gente mesmo. Daí a necessidade que toda terça-feira aqui, todo mundo que vem aqui dar um estudo tem que falar na importância do autoconhecimento. Estudar tudo isso aqui, estudar as leis de Deus, estudar o Evangelho de Jesus, estudar Kardec, é maravilhoso. Mas tem que ter o autoconhecimento também. E eu vou estar lendo o enunciado 6, uma parte dele, que diz assim: na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos inimigos. Eu já li isso aqui. Então, assim, antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho da obsessão. Eu sei que todos vocês aqui, a grande maioria, entendem perfeitamente isso. Mas, assim, por um certo cuidado, que eu percebo que tem pessoas que estão vindo pela primeira vez compreender a doutrina espírita. Então, assim, por bem, eu achei interessante falar sobre a obsessão de uma forma bem didática, bem simples. Então, a obsessão, segundo a visão espírita, é quando uma pessoa desencarnada influencia de forma negativa alguém que está encarnado, né? Mas o que é desencarnado? Não é mesmo? É alguém que morreu. É alguém que feneceu, alguém que morreu o corpo. Né? Porque o espírito não morre. O nosso espírito é imortal, o que morre é o corpo. E encarnados somos todos nós aqui. Estamos vivos de corpo e espírito. Então, esta obsessão ela é uma interferência de um espírito insistente, que pode gerar pensamentos perturbadores,
emoções pesadas ou atitudes que não são próprias da pessoa. E um jeito fácil de entender, né, esta obsessão é comparar com alguém que a gente conhece. Sei lá, um amigo, um parente. É aquela pessoa profundamente negativista. Aquela pessoa que só fala coisas ruins, só tem pensamentos ruins. Então, assim, ficar ao lado dessa pessoa com o tempo vai cansando. De repente você percebe que está irritado. E se não tiver cuidado, até adoece. E para quem não conhece ainda, continuando a falar da obsessão, o Divaldo Pereira Franco, ele foi um dos maiores divulgadores da doutrina. Quem assistiu o filme dele sabe perfeitamente a história dele com o obsessor. Mensageiro da Paz, né? É o nome do filme. Então é contado que, assim, uma grande parte da vida dele, ele foi obsediado por um obsessor que não o perdoava por coisas de acontecimentos de 400 anos atrás. Olha que loucura. E por mais que ele tentasse a reaproximação, esse espírito não aceitava. E aí o que aconteceu? Divaldo acolheu uma criança que estava julgada. Então ele acolheu com muito amor para cuidar dessa criança. E aí esse espírito percebeu que essa criança era a reencarnação da mãe dele. Foi só após isso que ele deixou de perseguir o Divaldo. Então dá para a gente perceber aqui a misericórdia de Deus. Porque imagina o obsessor cheio de ódio, porque o obsessor, mesmo um obsessor cheio de ódio, é um ser que sofre, que tem o coração magoado, que não esquece. Então a misericórdia de Deus foi muito grande aqui, tanto para o Divaldo como para esse obsessor. O que aconteceu? Trouxe uma criança. Né? E o amor foi mais alto aqui através dessa criança. Inclusive, na história que eu contei, lá desse senhor, lá na agência, hoje eu consigo perceber a misericórdia enorme de Deus por ele também. Mesmo ele querendo ir lá e dar cabo lá da gerente. Deus teve uma misericórdia muito grande dele. Porque ele poderia ter ido numa igreja, ele poderia ter ido num consultório de terapia, mas o que foi fazer no banco? Foi lá, né, contar as coisas dele no banco. Sei lá, de repente, pode ter sido até alguém que eu conheci, né, em outras vidas, nunca se sabe, porque não é possível. É muito bom nós compreendermos que nós também podemos ter nossos desafetos em vidas passadas e que podem não querer nos perdoar, se vingando, nos trazendo obsessões. E muitas vezes o obsessor do momento, quase sempre foi antes, ofendido por nós, em vidas passadas. Daí a importância do perdão com o seu adversário, enquanto caminhas com ele. Para que nós não acumulemos mais débitos. Chega de débitos. E a obsessão é um dos grandes desafios da existência humana. Eu vou contar agora para vocês a metáfora da casa, que diz assim: imagine que sua mente e seu coração são como uma casa. Quando você está bem, a casa está limpa, iluminada, arejada. Mas se você deixa portas e janelas abertas sem cuidado, como mágoa, raiva, inveja, vícios, falta de perdão, alguém de fora pode entrar e ficar lá dentro atrapalhando a sua paz.
E esse alguém pode ser um espírito que também está sofrendo e que se une a você por sintonia. Sem perceber, começa a influenciar seus pensamentos, suas emoções. Ele sussurra críticas, aumenta sua tristeza ou incentiva atitudes negativas. Então, isso é obsessão. É um visitante indesejado que insiste em ficar na casa do nosso coração, da nossa mente. Mas tem uma boa notícia, uma excelente notícia. Porque dá um certo receio de ouvir isso, não é? Para quem não está acostumado, dá uma certa apreensão. Mas tem uma boa notícia aqui. É que você pode fortalecer as portas e janelas com oração, com pensamentos elevados. Daí a necessidade de observar os pensamentos. Será que esse pensamento ruim que está me passando aqui, será que isso é meu? Ou será que é de alguém? Vamos observar. Então, com pensamentos elevados, uma boa leitura também. Atitudes de caridade, de bondade. Assim a casa fica tão iluminada que o visitante não tem como permanecer. Aí, para terminar, resumindo, um resumo bem rápido. Vamos lembrar que o perdão é o verdadeiro remédio da nossa alma, se quisermos ter paz. E falar com sabedoria, com gentileza amorosa, para aquela pessoa que te ofende. E orar para o seu ofensor, caso ele não queira se reconciliar. Pois a prece tem o poder de quebrar o espírito endurecido. E se reconcilie com seu adversário, para que não leve mais débitos para a vida futura. E para que o seu hoje, isso é muito importante, para que o seu hoje seja pleno de graças através do perdão. Então, muito obrigada a vocês por mais uma terça-feira estar aqui conosco, né? E a gente aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho do Amor. Muito obrigado. Então vamos agora, após essa palestra maravilhosa, vamos todos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações. Vamos aproveitar a espiritualidade presente nessa noite conosco, nossos mentores espirituais. Vamos nos imaginar dando as mãos e elevando o pensamento a Deus. E lá de cima, vamos vibrar por todo o nosso planeta, em especial aquelas pessoas que passam fome, que possam estar doentes em um leito de hospital, que possam estar passando por qualquer necessidade, que esteja em países em guerras, que as nossas energias, as nossas vibrações possam chegar até essas pessoas, levando um pouco de esperança e de alimento espiritual. Vamos vibrar também por todos os dirigentes de nações, para que eles tomem as suas decisões pensando sempre naquelas pessoas que mais precisam, que tenham entendimento que a guerra nunca será uma solução e que eles possam sempre tomar as suas decisões voltado para a paz. Vamos vibrar também pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa vizinhança, pelos nossos amigos, familiares, que a nossa energia possa chegar na casa de cada uma dessas pessoas, levando amor, harmonia, fraternidade. Vamos vibrar também
por todos os nossos amigos que estão presentes nessa noite conosco, para que possamos absorver todo o conhecimento e que possamos levar conosco a mensagem do perdão, a mensagem do amor, e que possamos disseminar essas mensagens para todas as pessoas que passarem por nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por podermos estar aqui unidos na presença dos nossos mentores, dos bons espíritos. Obrigado pelos ensinamentos, pela mensagem de perdão, que possamos continuar a nossa jornada com paz e disseminando os nossos aprendizados, a nossa sabedoria para todos os lugares em que passamos. Obrigado, Pai, por mais um dia e que tenhamos uma boa volta para casa e um ótimo resto de semana. Que assim seja. Graças a Deus. Agora nós vamos dar início aos nossos passes. Depois dos passes, todos estão convidados a tomar a nossa água fortificada, que serve para fortalecer e purificar o nosso corpo e o nosso espírito. Vou pedir para que todos permaneçam em silêncio.